Palmeiras que venceu, mas não convenceu. Vitória apertada contra a equipe do Sport Cristal. Eu separei dois cortes aí, um do Facicani e o outro do Massini. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Gente do céu, chegamos ao ponto do Palmeiras pedir, pelo amor de Deus, de joelhos, para ganhar do 11º colocado do campeonato peruano em casa, no ainda Allianz Parque. Que confesso que vai ser difícil, né, deixar de falar Allianz Parque mesmo com a nova mudança aí. Gente, quando eu falo para vocês que o Palmeiras tem apresentado é um catado futebolístico, é porque apresentações como essa não deixam dúvidas de que esse time está muito mal treinado, está muito mal escalado. Esse time individualmente tem peças que me deixam revoltado de vê-los em campo. E acima de tudo, é um time preguiçoso para jogar futebol. Porque o Sporting Cristal veio simplesmente para não tomar uma goleada no Allianz Parque. Esses caras viajaram com esse sentimento. Olha, vamos ficar trancados, somos ruins, somos uns pernetas futebolísticos. Pelo amor de Deus, vamos só evitar de levar uma cacetada no Allianz Parque. Pelo menos é o cenário normal da coisa. E o que o... Imagine só se eles viessem pra ganhar, né, galera? Mesmo pensando assim, já conseguiram, né? Quase que empataram o jogo. Imagine se viesse pra vencer o Palmeiras. É brincadeira, né, galera? Sporting Cristal encontra no Allianz Parque é um time borrado pra jogar aquilo que ele mais sabia fazer recentemente, que era uma fase de grupos de Libertadores. O Palmeiras está torcendo o seu futebol até a última gota para poder apresentar um mentiroso 2-1 contra o Sport Cristal, que quase foi um 2-2 se não fosse o Carlos Miguel. O Carlos Miguel está salvando o emprego do Abel Ferreira. Se bem que com essa presidente que para ela tanto faz, tanto fez o que acontece, ela não está preocupada com o futebol do Palmeiras. Então, os resultados, claro, não vão mudar em absolutamente nada a percepção da comissão técnica. Mas num semblante normal de futebol, numa diretoria que se preocupa com o desempenho, que se preocupa com grana, e por isso que eu peço o seu like aqui, vem desabafar junto comigo, meus amigos. Numa diretoria que pensa em planejamento estratégico. Na verdade, essa diretoria do Palmeiras só pensa em faturar, né, galera? Porque o que a Leila pensa mesmo é só em grana, né? Palmeiras vende jogador, compra jogador mais barato, vende mais caro. O Palmeiras tem faturamento alto, né? Patrocínios bons e título que é bom, nada, né, galera? De títulos, o Abel Ferreira primeiro não teria virado 2024 como técnico do Palmeiras. Virou 25. Não ganhou nada em 2025. Foi um fracasso retumbante, uma catástrofe de ano. Para corroborar tudo, ainda com aquele documentário vergonhoso, aquela lata de lixo que foi gravada com imagens, que aquilo ali é uma lata de lixo, né? Não é um documentário sobre o ambiente do Palmeiras. Foi até estranho aquele documentário que o Palmeiras fez, porque parecia que o Palmeiras tinha ganhado tudo em 2025, né, galera? E eu realmente não compreendi o porquê que o Palmeiras fez aquele documentário, porque o Palmeiras não ganhou nada no passado, né? Então não dá pra entender. Do treinador largando o campeonato, aquela esculhambação toda, né? Aquilo ali foi uma esculhambação. Já não era nem pra ter continuado depois do que aconteceu em 24 e mais ainda no potencial de 25. Entra 2026. Faz um Campeonato Paulista na raspa do tacho. Ganha o Campeonato Paulista contra o possante Novo Horizontino. Desculpe, viu, pessoal de Novo Horizonte, mas um time de Série B. Não é que ganhou do São Paulo, do Corinthians, jogando bem. Não, ganhou de um time da Série B o Campeonato Paulista.
já naquelas condições de ter feito um primeiro jogo de final tenebroso. Levou o placar para Novo Horizonte para se arriscar lá. Saiu com o resultado. Mas dali em diante, o Palmeiras somou vitórias no Campeonato Brasileiro, é verdade, mas em nenhum momento me passando qualquer tipo de confiança de que esse time estava em franca evolução. Ele mais pareceu estar vencendo porque rivais estavam tentando se ajeitar ainda na temporada, do que de fato um time que entrou como um rolo compressor, como é a nossa lembrança de 2022, como o time, né, de 2021 jogava no segundo semestre, até boa parte de 2023, primeiro semestre de 2023, até a fatídica situação ali com o Boca. O Palmeiras jogava bem, até a lesão do Dudu, tá? Vamos colocar assim. E dali pra frente, meus amigos, o Palmeiras sempre foi um deserto de ideias, um time que joga por resultados esporádicos e que ainda assim, pela fragilidade do futebol brasileiro, ele logicamente se torna uma equipe potencial a brigar por títulos porque ele tem grana. Porque ele tem grana. E ainda assim investe mal essa... Isso que o Facicani falou é um ponto bem interessante, porque o Palmeiras contratou vários bagres no ano passado, tendo muito dinheiro em caixa. O Palmeiras, com grandes patrocínios, como eu falei, o Palmeiras não soube contratar. Trouxe vários bagres, então é impressionante a irresponsabilidade da diretoria do Palmeiras, né, galera? Falando sobre contratações. Todo mundo sabe disso. Porque quem olha para o campo hoje e vê essas amebas de Giai, de Kelvin, jogando nas laterais, e você não tem o Arthur, que é um moleque promissor da base, que, curioso, né? Entrou o Arthur, o time deu uma leve melhorada contra o Sporting Cristal. Será uma coincidência? Será que é o Sporting Cristal que estava cansado? Claro que não. Porque esse treinador, ele tem aversão a lançar jogadores da base contrário àquilo que ele prega de discurso. Lançar o Estevão, lançar o Hendrick, né? Dar oportunidades a Danilo, Gabriel Menino, ao Wesley lá atrás, ao Patrick de Paula. Isso aí estava pronto. Qualquer idiota, qualquer ser humano com meia percepção futebolística enxergaria o Estevão, o Hendrick como especiais para jogar. Então não é mérito desse cidadão desenvolver o Hendrick. Aliás, Hendrick, que ele relutou em pôr em campo e perdeu uma Libertadores por isso. Um Estevão que, na mão dele, não conseguiu ter performance de personalidade para chamar um jogo, porque ele não tinha esse talento, né, de chamar um jogo para si como o Hendrick, essa personalidade, mas um jogador que foi mal escalado, né, pelo Abel Ferreira muitas vezes, ao ponto de ter feito o Palmeiras se tornar uma equipe previsível entre 24 e 25, aquilo que a gente viu no Mundial de Clubes. Um time que chega numa competição dessa e tem que jogar com o Vanderlan como lateral esquerdo e o Mikael, essa coisa horrorosa que foi zagueiro do Palmeiras. Galera, o Fascani falou sobre o lateral do Palmeiras. Não é de hoje que o Palmeiras tem esses problemas aí na lateral, né? Principalmente na lateral esquerda, né? Com a ausência do Piquerez. Agora o Abel ficar insistindo com esse tal de Kelvin, pelo amor de Deus, hein? Por que não dá oportunidade pro Arthur, galera? É brincadeira enquanto o Abel queima jogadores da base. Isso é verdade. Então, pro Palmeiras não bastou nem ser rico, nem ter dinheiro para você contratar bem e continuar ganhando. É muito mais uma base até de inércia e incompetência de rivais. Porque quem tem acompanhado esse recorte agora, em que a temporada começa para valer, em semana de Libertadores, que os jogos do Brasileiro começam a ficar mais pesados, os enfrentamentos vão começar a chamar mais atenção, os times vão começando a melhorar um pouquinho, o que o Palmeiras apresenta é o que todo mundo brinca aqui na live, e por isso que eu peço o seu like. O Palmeiras apresenta a bicuda pra frente e seja o que Deus quiser. O primeiro tempo hoje do Palmeiras contra a equipe do Sporting Cristal deu vergonha alheia. Vergonha alheia. O Palmeiras errou todos os cruzamentos, exceção ao gol de cabeça do Murilo. Todos. Kelvin, Giai,
Todo mundo. O Palmeiras é um arame liso que reluta muito em dar uma microfinalização numa bola passada à frente da zaga. Um chute ali do Marlon Freitas e ponto final, no máximo do Arias. Só isso. É muito pobre para um time que já deveria estar jogando de uma forma ou montado completamente diferente. O Palmeiras precisa de mudanças drásticas. Drásticas. De posicionamento, de escalação, de visão tática e de evolução individual. Drásticas. Na verdade, o Palmeiras precisa mudar tudo, né? Mudar tudo, porque o Arias está jogando na posição errada dele, né, galera? Todo mundo sabe que o Arias sempre rendeu pelo lado direito e mesmo assim está jogando muita bola. É um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada, o John Arias, que o Abel está escalando errado, né? Agora, improvisar o Kelvin como lateral esquerdo, sendo que tem o Arthur, que é um jogador que é um garoto da base, tudo bem, mas é um jogador que joga mais bola do que o Jefité, né, galera? Joga mais bola do que o Kelvin. Então é brincadeira deixar o Arthur no banco de reservas também, né? A começar por essas aberrações das laterais. O Abel está tentando e não vai conseguir, porque não é possível que o Arthur não seja melhor do que qualquer um desses dois. Improvisar o Kelvin com um menino que precisa ganhar cancha. Tá queimando literalmente esse jogador, futebolisticamente falando. Uma vergonha o que ele fez domingo contra o Corinthians, não colocar o garoto para jogar como titular. Hoje a mesma coisa. Para colocar esse sono, para colocar esse jogador fralda cheia, ruim de bola, apanha da bola, esse tal de Kelvin. Aí do outro lado ele tem um que é pior ainda. Eu ainda falei pra vocês, elogiei semana passada, ó, o Jai foi bem, o jogo tal, falei, ó, foi bem, melhor em campo, mas não se empolguem. É o Jai. Em algum momento da vida, um jogador bagre faz um jogo bom. É normal no futebol. Em algum momento da vida, um bagre sempre vai jogar bem. Pode ficar tranquilo. Ele vai ter 2 jogos em que o pessoal fala, ele não é tão bagre assim. Não, ele é bagre sim, senhor, ele é ruim de bola. E aí o que a gente vê? Um esquema de jogo completamente aberto, arreganhado. E que o Sporting Cristal, o 11º colocado do campeonato peruano, sambou em vários momentos do jogo em relação ao Palmeiras, principalmente no segundo tempo. O 11º colocado do campeonato peruano quase saiu com um empate do Allianz Parque. Seria o maior vexame da história da Libertadores aí nos últimos anos, né? Porque o Palmeiras sempre se classifica em primeiro lugar do grupo. Se toma um empate desse time ruim lá do Peru, ia ficar feio pro Palmeiras, né? E a pressão contra o Abel Ferreira ia ficar maior, porque na verdade já tá tendo pressão dos torcedores aí contra o técnico Abel Ferreira, que não vem desempenhando um bom futebol no Palmeiras, né? O Palmeiras não tá jogando nada, essa é a verdade. É líder do campeonato, é líder do seu grupo da Libertadores, mas não tá jogando nada, galera. Porque eu falo pra vocês que jogar nesse sistema 4-4-2 é a mesma coisa que você beber 1 litro de chorume. É um esquema tático ridículo. É um esquema tático dos anos 50, 60. Em que Hungria de 54, o Brasil de 58, de 62, esses times jogavam 4-2-4, era um outro tipo de futebol. E ainda com a ideia dos pontas jogarem como pontas. E aí o Abel, que não quer ser chamado de pardal, mas quando escala o time assim, tem que ser chamado sim de pardal. E eu não tenho medo dele, não. Vai mandar recado na coletiva, que se dane. Pode mandar, Abel. Mande seu recadinho aí do outro lado, que daqui volta 2 vezes. Aqui é saque e voleio contra você, meu parceiro. Aqui é igual tênis de alta rotação. Aqui é Pete Sampras. Saque e voleio para cada tentativa de você aí do outro lado tentar terceirizar os seus problemas. Contra quem te critica e com razão. Porque 4-2-4 com ponta invertido é uma imbecilidade. Você transforma o time num funil para cruzar bolas na área sem ter o menor objetivo. As pessoas falam que eu sou passapano, né?
Galera, vamos ver agora o que o Massini falou do Palmeiras, porque o Facicano já descascou a lenha. Vamos ver o que o Massini falou sobre o Verdão aí, galera. Pro treinador e tal, eu não uso a expressão pardal, não gosto dela, acho que ela desrespeita o profissional, mas importante lembrar que durante o jogo eu consegui conversar com uma pessoa do Palmeiras e a questão do Arthur é que a comissão técnica ficou receosa com a questão da confiança. Porém, dele, né? E de fato, no jogo lá na Colômbia, ele sentiu. Até entendo você não colocá-lo no clássico, mas no segundo tempo eu já colocaria, e ele entrou no segundo tempo lá no clássico e entrou bem, não fez uma entrada ruim do Arthur. Agora, é preciso também a gente compreender o seguinte: quando a gente justifica, quando o Arthur entra bem e fala assim, ele ficou o ano passado inteiro treinando com os profissionais e jogando na base. Isso é sinal de boa estrutura, de um trabalho pensado a médio e longo prazo, é verdade. Isso justifica quando ele entra bem. Agora, isso também tem que ser a justificativa para ele jogar e não o Kelvin improvisado do lado esquerdo. E muito do que aconteceu no primeiro tempo, o Palmeiras teria vencido o jogo com tranquilidade, mesmo com o Kelvin do lado esquerdo, se tivesse aproveitado as oportunidades que criou. Isso é um fato. Mas no final, foi um garoto de 20 anos que acabou sofrendo o pênalti, né? Por quê? Porque ele traz a bola para dentro, né? O jogador do Sporting Cristal toca nele por baixo e ele cai. Evidentemente que a gente justificar a entrada dele pelo pênalti sofrido seria muito pobre da minha parte. Mas o oposto, que é o que o Kelvin fez durante o jogo, e, pelo amor de Deus, eu não quero crucificar ninguém. Sim, mas pelo menos ele fez alguma coisa no jogo, né? Ele fez alguma coisa. O que o Kelvin fez na partida? Não fez nada. Um jogador ruim de bola, perna de pau. Então, pra mim, o Abel está fazendo coisa errada no Palmeiras. Tem que colocar, sim, o Arthur como titular. Essa é a verdade, né, galera? E nem pegar no pé do cara, ou dizer que ele não serve, que não serve mais, tem que mandar embora, jogar no lixo. Não é isso. Acho que tem uma distância grande entre esses dois pontos. Mas que ele não tá bem, ele não tá bem. Ele já não tá bem na direita. Assim como o Giai, né? Quando ele precisa de algum refinamento técnico, lenhador, dá a lenhadada. É só machadada na bola. Pá. Ele errou tudo que tentou ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, quando o Palmeiras teve volume e jogou bastante pelo lado dele, né? Tecnicamente, algo que vamos, por exemplo, enfrentar domingo contra o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma competição a menos para disputar que o Palmeiras, em tese, deve estar mais descansado, mais fresco, como gosta de dizer o Abel, no domingo. Massini, mas não dá pra usar essa desculpa, né? Não dá pra usar já essa desculpa aí pra domingo. Tem que vencer o Atlético Paranaense e tem que vencer bem, porque o Atlético Paranaense é bem mais tímido que essa equipe do Sport Cristal. Não adianta passar pano pro Abel, não. Nós vamos sofrer, e vamos sofrer sim, porque o Atlético Paranaense tem jogadores fortes e jogadores velozes, principalmente pelos lados do campo. Tá aí um problema para o treinador do Palmeiras resolver, tá bom? Então, nesse momento, o Palmeiras tinha 62% de posse, quer dizer, estava com a bola, estava trabalhando bem a bola, com volume, e tinha tido 13 finalizações, 4 no gol. Aqui é um problema, porque ter volume, escanteio, finalizar bastante, não significa colocar a bola no gol. Para fazer isso, você precisa de qualidade. Então, aqui, eu vou pegar um ponto. Muito bem, o Palmeiras, que se gaba de ter um núcleo de saúde e performance muito bom, e é bom mesmo, o trabalho é bem feito, não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Vitor Roque fora de jogo da Libertadores. Não há nenhum ser humano na face da Terra que vai me convencer, ou vai me dar uma explicação válida, ou que seja plausível, ou que não ofenda a minha inteligência, o que é que o Vitor Roque foi fazer na Bahia, depois foi para Jamaica, da Jamaica foi para Curaçao para a Arábia Saudita, bateu na Colômbia, voltou para o Brasil e eu não podia jogar hoje. Entendeu? Já começa lá do estadual, que já não devia ter jogado, machucou contra o São Paulo, cai fora. Se prepara
se prepara para o que é mais importante. E o que é mais importante é o Campeonato Brasileiro, certo? E a Libertadores, especificamente, né? Então, seria, se o fato dele ter jogado lá no sacrifício, entrou, não estava bem, sentindo dor no tornozelo esquerdo, a gente não sabe o que é, porque hoje a explicação é que ele precisa de mais tempo para ficar bem fisicamente. Pelo amor de Deus, né, galera? Quanto tempo o Vitor Roque também fora, né? É brincadeira. Eu achei que ele ia jogar nesse jogo contra a equipe do Sport Cristal. Agora o Paulinho, galera. Muita gente falando que o Paulinho podia jogar essa partida. Eu falei nos vídeos anteriores que eu não acreditava nisso. O Paulinho, galera, não dá nem pra prever quando que ele vai voltar. Essa é a verdade. O Paulinho, não sei se volta esse ano, galera. Desculpe se eu estou exagerando no que eu tô falando, mas vocês acreditam que o Paulinho ainda vai jogar essa Libertadores, pelo menos a primeira fase já, galera? Será que ele vai jogar essa primeira fase de Libertadores? Eu acho difícil, hein? Muitos tinham otimismo que o Paulinho podia entrar em campo nesse jogo contra a equipe do Sport Cristal. Que nada. E o Tigrinho é complicado, porque tá fazendo muita falta para o Palmeiras. Palmeiras está um futebol muito pobre, impressionante. O Palmeiras não vem jogando nada. O Palmeiras está enganando muita gente, porque veja bem, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, é líder do seu grupo da Libertadores. E o futebol do Palmeiras, galera, está lá embaixo, está pequenininho o futebol do Palmeiras, não consegue evoluir, o Abel está escalando errado, jogadores jogando em posições erradas, como é o caso do nosso John Arias, o lateral improvisado. Então tem muita coisa errada no Palmeiras, galera, é brincadeira. Esse futebol pobre do Palmeiras, futebol medíocre. O Palmeiras está enganando muitos torcedores porque está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e está líder do seu grupo na Libertadores, mas não podemos se enganar não, galera, porque jogos grandes virão. Vai vir confronto difícil, o Flamengo aos poucos está chegando, está vencendo. Tudo bem que o Flamengo ainda não está jogando aquele grande futebol, mas o Flamengo devagarzinho o Flamengo está chegando. Não estou falando isso porque tem medo do Flamengo, não é isso, galera. Muitos falam, tem medo do Flamengo, torcedor Nutella. Não é isso, mas vejam bem, qual é o clube que sempre está ali, qual que é a sombra do Palmeiras? Quem que ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, que ganhou a Libertadores em cima do Palmeiras? Não foi o Flamengo? É o nosso principal concorrente. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O Flamengo hoje é o nosso principal concorrente. Então, se a gente não estiver bem, se a gente não jogar bem e se a gente vacilar, os caras chegam lá. Os caras chegam lá e ultrapassam a gente. E eu posso dizer uma coisa pra vocês. Se o Palmeiras continuar jogando esse futebol desse jeito aí, vai perder pro Flamengo lá no Maracanã. Pode ter certeza que o Palmeiras vai perder de novo. Vai ser outro fiasco do Palmeiras no Maracanã e também no Allianz Parque. O Palmeiras precisa melhorar o futebol. O Abel não consegue fazer o Palmeiras jogar. É preocupante porque não é de hoje que o Abel não consegue. Desculpa falar, mas pra mim o Abel está fazendo hora extra no Palmeiras. Para mim já teria que ser dispensado no Palmeiras, o Abel Ferreira. Mas o problema é o seguinte: se mandar o Abel embora hoje, quem é que o Palmeiras vai contratar para substituir o Abel? Aí que eu deixo essa pergunta para você. Quem? Qual nome seria ideal para substituir o nosso treinador? Aí que é o problema, né, galera? Quem que o Palmeiras vai achar no mercado, hein? Deixa aí a sua opinião. É isso aí, galerinha palmeirense, esse é mais vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!